Bom, para conversar com o Luiz Osório do Moncel, CEO da 3tentos, nós temos aqui eu, Sandra Lacerda, o prazer de receber mais uma vez o comentarista do Almoço de Negócios, Gabriel Junqueira, que está na outra ponta da conexão. Olá, Junqueira, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Vini, boa tarde, Sandra, boa tarde, pessoal. Um prazer poder participar dessa entrevista com o CEO de uma das empresas que eu mais admiro na Bolsa de Valores aqui do Brasil, Vini. Eu sei que você acompanha muito de perto o case da 3tentos, que gosta da companhia, e tenho certeza que você vai agregar muito aqui para o nosso público com as suas perguntas. E quero deixar os nossos telespectadores à vontade para também enviar para nós o seu questionamento. Falamos nesse instante para quase 1.500 pessoas simultaneamente. Luiz, boa tarde para o senhor, é um prazer e uma alegria recebê-lo aqui há muito tempo. Estávamos esperando por essa chance. Seja bem-vindo à TC News e ao Almoço de Negócios. Boa tarde a todos. Para nós também é uma honra estarmos aqui no canal aqui do TC News, para, enfim, falarmos do agronegócio, falarmos da 3tentos e poder evoluir nesse setor que é tão representativo para o nosso país e tão fundamental para as pessoas, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Luiz, como padrão nas nossas entrevistas com executivos que representam companhias que têm capital aberto, gostaria que o senhor apresentasse a 3tentos para a nossa audiência, para os investidores e investidoras que nos acompanham e que, porventura, não conhecem no detalhe o case da companhia. Fica à vontade. Ok. Tentando fazer um resumo aqui de como a 3tentos começou, é uma empresa que iniciou a trabalhar com insumos, com grãos e sementes em 1995. Ela foi fundada por 3 produtores rurais, pelo meu pai, João Osório, pelo meu irmão, João Marcelo, e eu. E juntos, depois de nós evoluirmos uma tecnologia que na época era muito focada em plantio direto, em evolução de produtividade, recebendo materiais genéticos e de biotecnologia das empresas de pesquisa, nós decidimos fazer um trabalho diferenciado para o produtor, um trabalho que realmente fosse agregar para ele um conhecimento, produtos diferenciados, mas principalmente fazer chegar até o agricultor uma informação que fizesse a diferença, que realmente fosse agregar valor para ele. E esse foi o nosso mote, onde a nossa visão, que permanece até hoje, de sermos uma empresa de soluções no agronegócio. Começamos com sementes e grãos, fomos evoluindo para que isso também ampliasse nos outros insumos, como fertilizantes, como defensivos agrícolas, sejam eles químicos ou biológicos, a originação de grãos, trabalhando primeiro no mercado interno e produtos destinados à exportação, depois evoluindo para atuar como uma trading, até que em 2013 nós iniciamos o crush de soja, a nossa primeira planta industrial. E com isso nós conseguimos chegar desde a semente, no caso da soja, até uma industrialização, trabalhando no mercado interno e externo. Trabalhamos com 3 produtos principais, no caso de insumos, grãos e indústria, soja, milho e trigo, e também fornecemos insumos para arroz. Aqui na metade sul, ou Rio Grande do Sul, tem uma lavoura de arroz importante, em torno de 1 milhão de hectares, e que abastece o Brasil e também já fazendo exportações através do Porto de Rio Grande. Ou seja, a 3tentos é esse ecossistema que nós criamos ao longo desses 30 anos, que trabalha com muita transparência com o seu produtor rural. Hoje, mais de 25 mil clientes produtores rurais, e a companhia continua crescendo. Hoje atuamos no Rio Grande do Sul, onde já temos 54 unidades em funcionamento, que trabalham essas três frentes, e no Mato Grosso, onde nós estamos já com 12 e uma planta de crush de soja trabalhando já desde 2022, e agora no Vale do Araguaia iniciando também uma planta de processamento de milho que vai produzir etanol e DDG, ou seja, 3tentos focada
na produção de alimentos, focada na produção de biocombustíveis. Muito obrigado, senhor Luiz Osório. A primeira pergunta é do nosso comentarista Gabriel Junqueira. Nesse instante, o papel ordinário da 3tentos é negociado a R$ 14,77. Há pouco, renovou máxima intradiária em R$ 14,78. Avança 3% neste momento. No ano, a alta beira 9%. Na semana, quase 4% de elevação para o ativo. Junqueira, por gentileza, a sua primeira pergunta. Bom, primeiramente, muito boa tarde, senhor Luiz, um prazer estar conversando com você. Eu queria entender um pouco da empresa, que quando vocês fizeram um IPO, tudo que vocês prometeram de crescimento, vocês entregaram até antes mesmo da data prevista, e o estado do Mato Grosso hoje, que foi o principal polo de crescimento, ele já responde a 43% da receita industrial, 30% da receita de grãos, 23% da receita de insumos. Então, eu queria entender como que vocês estão vendo esse crescimento, se vocês acham que no Mato Grosso ainda tem espaço para crescer mais, se vocês veem outras regiões como Mato Piba, como Minas Gerais também, como polos importantes para crescer, e principalmente nessa área industrial, um pouquinho sobre as plantas de etanol de milho, que tem sido também uma situação bastante em voga, né, no mercado do agro. Ok, Gabriel, prazer falar contigo, né, já conhecia há algum tempo, mas não tínhamos tido ainda a oportunidade de conversar diretamente. O Mato Grosso, sim, é o maior estado brasileiro de produção, então para nós foi quase que natural colocarmos no nosso plano de crescimento dentro do IPO, então foi o principal movimento da 3tentos, quando fez o IPO em julho de 21, e já em setembro a gente abriu a primeira loja. E já começamos a terraplanagem para a construção da indústria na BR-163, mais precisamente no município de Vera, localizado entre Sorriso e Sinop, ou seja, é no coração do agro brasileiro. O Mato Grosso esse ano está fechando praticamente colheita de soja encerrada, Gabriel, e chegando a quase 50 milhões de toneladas ou 50 milhões de toneladas. E se nós fizermos uma analogia, um pensamento rápido aqui, a gente vai ver que a Argentina está produzindo 46 milhões. Então, um estado brasileiro, obviamente o principal estado brasileiro na produção de grãos, já é maior que a Argentina na soja. E então foi quase que natural essa decisão para irmos para o Mato Grosso, e a gente está muito satisfeito, assim, o time está muito satisfeito, nós estamos muito satisfeitos com a receptividade que o agricultor teve conosco, né? Uma receptividade de uma empresa que realmente foi para investir, não para ficar um tempo, uma temporada. Nós investimos pesado pós-IPO, numa planta de processamento de soja, logo na sequência uma usina para ter a opção de produzir biodiesel. Dali, onde nós estamos, na BR-163, nós temos a possibilidade de arbitrar essa logística pelo Arco Norte, saindo por Miritituba e posteriormente para ou Santarém ou para Barcarena, ou podemos administrar essa logística vindo para o sul, através de Rondonópolis, até Rondonópolis de Rodo e Rondonópolis Santos de Ferro. Então, essa conjugação de fatores faz com que a 3tentos hoje até trabalhe esse risco climático. Então, nós temos como mitigar o nosso risco climático quando a gente faz esse hedge de atuar em 2 estados, em diferentes regiões. Mas o Brasil, respondendo uma parte da tua pergunta, eu não vou entrar em nenhum outro estado especificamente, Gabriel, mas nós temos no nosso levantamento aqui, são 12 estados principais produtores hoje de soja, milho e trigo e arroz. E desses 12 estados principais, que são os principais produtores, nós temos um addressable market só de insumos e grãos, desconsiderando a indústria nesse caso, só de insumos e grãos de quase 700 bilhões de reais. Ou seja, é muito recurso que está, aliás, é muito dinheiro, é muita movimentação que nós temos
nesses 12 principais estados. A 300 atua em 2, obviamente que a gente faz levantamentos, a gente faz estratégias, montamos mapas, mas sempre pensando, Gabriel, e levando num primeiro momento a possibilidade da oferta dessa matéria-prima ou desse grão, a oferta, a demanda para ele e como que nós podemos logisticamente, de forma inteligente, de forma que venha agregar valor para o produtor rural, que venha agregar valor para esse consumidor, qual é o melhor, seria ou será a melhor posição futura da 300, ou as melhores posições futuras. Luiz, a companhia encerrou o ano passado com um lucro líquido de 756,4 milhões de reais. O número representa alta de 31,8% na comparação com o ano de 2023, portanto, na base anual. O resultado foi impulsionado pelo crescimento das suas 3 principais áreas de negócios, que o senhor já mencionou aqui: insumos, grãos e indústria. Por gentileza, esse desempenho que a companhia apresentou ao longo de 2024 é sustentável no médio e longo prazo? Com certeza, a gente tem assim uma confiança muito grande no setor, né? O setor do agronegócio no Brasil é um setor que vai continuar crescendo, né? Nós sabemos que esse investimento, a área, a gente sabe que não temos assim muito para crescer, ainda tem muita área de pecuária que vai ser transformada em lavoura, mas vão ser ao longo dos anos, então vão ser crescimentos de 1 milhão de hectares, 2 milhões de hectares ao ano, né, o que já é muito, né, mas o principal crescimento que nós estamos identificando é o crescimento em produtividade. E para que esse crescimento de produtividade aconteça, obviamente que os agricultores precisarão cada vez investir mais em tecnologia. Entenda-se em sementes de qualidade, entenda-se em fertilizantes com uma não só qualidade, mas com um trabalho de identificação das carências nutricionais no solo o melhor possível para que ele possa distribuir esse fertilizante de acordo com a demanda das plantas e, obviamente, uma melhor comercialização, um melhor hedge da sua produção. Nós não podemos entrar, o agricultor, numa safra sem ter um hedge da sua produção no mínimo do custo. Então, é uma questão educacional que nós, com os agricultores, estamos trabalhando cada vez mais, mas isso vem trazendo segurança para o campo. O seguro rural é outra ferramenta que precisa ser desenvolvida no Brasil com mais força e nós vemos isso como muito positivo, né? O fato da gente estar disposto, a gente que eu digo é o setor do agronegócio. Então, a 300, com esse seu ecossistema, nós mitigamos muito os riscos climáticos, como eu falei, até pela questão geográfica, mas também pela diversidade dos nossos negócios. Quando a gente atua em grãos, em insumos e na parte industrial, a parte industrial nos dá uma estabilidade muito interessante para o negócio, uma estabilidade de que nós temos um programa de industrialização, um programa de exportação, no caso da trading, e um programa de insumos. O programa de insumos ele varia um pouco mais, ele tem uma variação maior em função de clima, mas os demais não, porque, obviamente, nós estamos trabalhando com uma disponibilidade de grãos no Brasil todo, né? E estamos vendo aí uma safra recorde no Brasil, então de soja, eu vou falar números redondos aqui, porque não vou me ater a uma instituição ou outra aqui com seus números oficiais, mas soja ao redor de 170 milhões e milho, se nós pensarmos em primeira, segunda e até um pouquinho da terceira safra, que é pequenininha no Nordeste, nós estamos falando em 130 milhões de toneladas, ou seja, só 2 produtos no Brasil, 300 milhões de toneladas. Então, a 300, com um trabalho diferenciado, com esse foco, com um time que é diferenciado, é muito próximo do agricultor, e nós estamos buscando essa proximidade
com o mercado financeiro, com vocês, para que a gente realmente consiga trabalhar melhor esse agro, né? Deixar esse agro mais conhecido no meio do mercado financeiro, o quanto ele é importante não só para o Brasil, mas para o mundo, como falei inicialmente, e o quanto ele ainda tem para crescer. E a 3tentos, dentro do seu mercado, nós vamos continuar crescendo geograficamente e continuar fazendo um trabalho muito dedicado para que a gente continue crescendo no nosso share também. Luiz, falando agora especialmente do lucro líquido no quarto trimestre de 2024, a companhia divulgou quase 136 milhões de reais, o que representa uma queda de 22,6% em relação ao mesmo período de 2023. As chuvas no Rio Grande do Sul explicam essa queda? Boa tarde, Sandra. Eu não acho que não, assim, explicam um pouco, né, mas essa redução no lucro ele foi principalmente em função das nossas posições de hedge, né? Então, obviamente que nesse caso aqui ele não tem nenhum efeito caixa. Nós tivemos uma redução na semente que trouxe um pouco de impacto, mas muito pequeno, assim, se falarmos nesse percentual de redução somente no quarto trimestre, mas foi realmente uma posição tomada no nosso hedge, né, que é uma coisa que nós podemos explorar logo na sequência. O fato da 3tentos estar trabalhando físico e futuro todos os dias, seja ele Chicago, seja ele o câmbio, né, nós nunca finalizamos um dia de mercado com exposições. Então, a gente sempre fecha todas as exposições. Então, quando tu apresenta um resultado positivo no físico, tu tem que realizar um resultado negativo no papel, então, da proteção. Então, nesse caso, foi isso que aconteceu, sem efeito caixa, mas, obviamente, com a transparência que nós trabalhamos, a gente demonstra como aconteceu. Muito obrigado, senhor Luiz Osório. A próxima pergunta é do nosso Gabriel Junqueira. Já ultrapassamos a região de 1.525 likes. Você que nos acompanha, por gentileza, o seu like impulsiona a nossa transmissão no YouTube de maneira orgânica para mais e mais pessoas. Você nos ajuda nessa missão. Agradeço aos comentários do Augusto Nichelle, Fabinho Silva, Pedro Camargo, que escrevem para cá, acompanham a entrevista. Um abraço especial para o Douglas, telespectador da nossa TC News, que nos acompanha direto de Sinop, no Mato Grosso. Ele fala, realmente, Vini, o agro aqui é muito, muito forte. Obrigado, Douglas. Um abraço para você, para toda a nossa audiência da região também. Junqueira, sua próxima pergunta. Bom, a Tentos Cap teve uma forte expansão de crédito na carteira de 114% ao ano, introduzindo o cartão prazo safra com cashback e LCA própria. Como que a 3tentos pretende equilibrar o crescimento com controle de risco nesse braço financeiro, especialmente num ambiente de crédito mais restritivo no agro? Excelente a pergunta. A Tentos Cap para nós assim foi uma startup que nasceu aqui dentro. Então, como financeira, hoje nós já estamos no nível S4, nós já trabalhando esse empréstimo, esse trabalho, essa posição junto aos agricultores. É dessa forma que nós pretendemos continuar, ou seja, a 3tentos faz o negócio com o agricultor, todo o planejamento da lavoura dele, toda a compra dos insumos que ele faz via 3tentos, ele podendo fazer o hedge do seu custo de produção em sacos de milho, de soja ou de trigo por hectare, e a 3tentos fazendo toda essa proteção. Mas, obviamente, que além disso, os produtores precisam, às vezes, tomar outros recursos. E é aí que entra a Tentos Cap. Então, a Tentos Cap, para fazer esse apoio financeiro, por um complemento de custeio das lavouras, assim, em algum outro momento, ou por qualquer investimento que o agricultor venha fazer, a 3tentos também é hoje um repassador do crédito rural. Então, nós estamos trabalhando com o MCR, o Manual do Crédito Rural. Então,
essa evolução que a Tentoscap vem tendo, Junqueira, ela assim, nos anima muito, porque 114, 115% de crescimento é realmente importante. E nós viemos fortalecendo um time com muito profissionalismo, mas nunca desligando ou nunca desconectando, porque a 300 trabalha com esse ecossistema. E no ecossistema a Tentoscap faz parte. Então, não é para nós termos uma área financeira desconectada da 300, é exatamente o contrário. Essa área financeira fazendo sinergia com a 300, porque os agrônomos 300, tudo que estão no campo, que estão acompanhando as lavouras, eles estão sabendo quais são os produtores que realmente precisam e como está o desenvolvimento de suas lavouras. Então, isso tem nos trazido assim bons resultados e principalmente uma possibilidade de crescimento muito forte, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, e se a 300 for para outros estados também, a Tentoscap estará lado a lado sempre. Bom, vamos seguir aqui com a nossa conversa, já tem perguntas chegando da nossa audiência, daqui a pouco você que participa com a gente tem vez e voz, membros do canal com prioridade. Eu agradeço aqui a menção feita pelo Vladimir Belé, né, que diz aqui, vida longa 300, o Leandro Cadete, 300 é a minha posição, considerando o longo prazo. A sua próxima pergunta, por gentileza, Sandra Lacerda. A companhia vem aumentando ao longo dos anos o percentual de dividendos aos acionistas. No ano do IPO da empresa foi 5%, nos 2 anos seguintes 10% e em 2024 12,5%. Luiz, qual que é a perspectiva para 2025, para esse ano agora? Sandra, ainda acho que é um pouco cedo para nós falarmos, né? Então, obviamente que no ano do IPO ali nós havíamos acabado de ter o recurso do IPO para fazer o investimento. Então, a companhia foi ao mercado dizendo, olha, nós vamos crescer em X número de lojas, nós vamos instalar uma indústria, nós vamos melhorar a indústria no Rio Grande do Sul, vamos expandir a segunda indústria no Rio Grande do Sul, que foi a de Cruz Alta, então Ijuí e Cruz Alta funcionando, né? Vamos contratar mais agrônomos, vamos fazer realmente esse ecossistema ficar ainda mais forte no Rio Grande do Sul e fazer o desbravamento inicial no Mato Grosso. Naquele ano, nós fizemos o pagamento do mínimo contratado, ou que está no estatuto, de 5%, esse é o mínimo, né? E nos 2 anos seguintes a gente já começou a identificar resultado, que é o que, de todos os indicadores, é o que mais me fascina na 300, que é o ROIC, né, ao redor de 25%, mas já bateu 36% em alguns anos anteriores ao IPO, que realmente, quando nós sentimos que o ecossistema não está fazendo investimentos, crescendo, realmente reinvestindo totalmente na sua operação, ele começa a gerar dividendos que fazem sentido para nós ir aumentando. Então, nos 2 anos subsequentes, nós fomos de 5 para 10 e 10, e nesse ano de 24, então, fomos para 12,5. Nós temos um histórico de 30 anos de crescimento, ou seja, nos 30 anos de existência da 300, ela cresceu todos os anos. E nos 30 anos de existência da 300, ela entregou resultado positivo em todos os anos. Isso é fruto sim, uma gestão responsável, dedicada, mas é um time comprometido, é um time que tem um ownership muito forte. A gente tem um porquê. O nosso porquê é fazer com que esse agricultor dê certo no campo. Isso não significa a empresa facilitar, significa nós sermos muito competitivos, mas principalmente trazer informações, trazer conhecimento para o campo e tecnologia, né, que faça o agricultor ter um desenvolvimento cada vez maior. Então, hoje, para te teres uma ideia, vou sair um pouquinho da linha da resposta, mas porque eu acho que já respondi, mas
me veio agora que nós temos hoje ao redor de 8.500 produtores dos 25 mil que trabalham constantemente no App 300, né, e fazem faturamentos faturamentos de grãos, recebem o recurso na conta, fazem acertos de conta, quitam débitos dentro da 300, tudo via app, né, fazem a nota fiscal, fazem tudo e não emitem, aliás, não imprimem uma nota fiscal, nada. É tudo feito via app. E então, é essa conectividade, é essa tecnologia que a 300 está cada vez mais colocando presente no agricultor brasileiro. Então, isso nos anima muito. Luiz, 2 perguntas do nosso público para você. A primeira é do Gustavo Vieira, membro do canal. Ele disse que estava pesquisando sobre o setor e o senhor mencionou o estado do Mato Grosso, e ele viu que por lá há uma elevação considerável do plantio de amendoim na rotação da soja. Ele gostaria de saber se isso de alguma maneira impacta a 300. E o Carlos Guedes, outro investidor aqui que nos acompanha, ele pergunta a respeito do armazenamento dos grãos. Como está essa situação? 2 boas perguntas. Essa do Carlos Guedes, inclusive, era um questionamento que estava aqui no nosso radar. Fica à vontade, Luiz. Ok, obrigado, Vini. Carlos, assim, não tem assim impacto no momento. Então, obviamente que a cultura do amendoim é muito inicial ainda e ele vai ter uma demanda, assim, no nosso ponto de vista, muito restrita se compararmos com a soja, a demanda da soja no mundo, né? Então, ele é um impacto muito pouco, assim, relevante, né, nesse momento, no caso da soja. Essa é a nossa leitura, né? Vimos a soja numa continuidade de expansão, assim, tomando áreas degradadas, de pastagens degradadas, que são propícias para a soja. Algumas áreas de pastagens degradadas serão tomadas pela silvicultura para que tenha cada vez mais geração de biomassa, mas a expansão da soja no centro-oeste brasileiro, no meio-oeste brasileiro, ela é um fator que vai acontecer. E eu vejo que o amendoim pode, sim, continuar crescendo e avançando, né, juntamente com a soja, mas sem impacto. E quanto à armazenagem, sim, o Brasil ainda tem um déficit de armazenagem muito grande, né? A 300 faz um trabalho de colocar suas unidades muito próximas das lavouras para que a gente possa auxiliar os agricultores nesse momento da colheita, porque quando a cultura fica pronta para a colheita, Vini, e nós temos tudo para colher e às vezes o tempo não ajuda e vem a chuva e isso causa uma angústia muito forte. Então nós temos que ter não só a armazenagem como uma capacidade dinâmica de descarregamento desses caminhões, de movimentação desses grãos dentro das unidades e aí obviamente secagem, limpeza, secagem e armazenagem com aeração e manter esses produtos por 1 ano ou mais até numa condição, numa qualidade assim perfeita, né? Esse é o trabalho, né, do agricultor, esse é o trabalho das empresas ligadas ao agro e a 300 tem um foco muito grande na armazenagem. É o primeiro degrau da logística. As pessoas, ou nós todos, né, falamos em logística, a gente já vem Santos na cabeça, ou já vem Miritituba, Barcarena, Rio Grande, Paranaguá, né, e vem as estradas, ou ferrovias, ou hidrovias. Mas a logística, ela começa com uma moega, o descarregamento desse grão e a movimentação dele, e o estoque. Aí, a partir dali, é que a gente começa a pensar no transporte e depois, obviamente, na industrialização ou na exportação do grão. Luiz, nós combinamos com o time de comunicação da 300
que eu agradeço muito aqui, em nome da Vanusa, da Vanessa também, que nos atenderam prontamente, 1h30 da tarde. E acaba de bater aqui o relógio, 1h com mais 32 minutos, hora oficial de Brasília. Eu quero agradecer o espaço na agenda do senhor e colocar os microfones da TC News, o nosso programa Almoço de Negócios, à disposição para próximas oportunidades. Espero que o senhor também tenha gostado da experiência. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês e estou sempre à disposição aí com muita confiança no agro brasileiro. Conversamos com o senhor Luiz Osório, CEO da Três Tentos, e foi uma grande conversa, hein, meu amigo Gabriel Junqueira? Há muito tempo a gente esperava por essa oportunidade, a chance de apresentar um dos cases mais importantes do segmento agro com capital aberto na Bolsa Brasileira. Não, uma verdadeira aula, Vini. Acho que foi um privilégio poder participar disso. A Três Tentos é uma empresa muito boa, é uma empresa que tem entregado tudo que ela prometeu no IPO e tem se superado resultado após resultado, né? A gente viu diversos momentos em que a ação da Três Tentos sofreu, como quando houve as chuvas no Rio Grande do Sul, como quando houve a questão do biodiesel, né, que não aumentou a mistura do biodiesel. Então, tudo isso fez com que a empresa sofresse no curto prazo, mas o planejamento de longo prazo, e agora, escutando, né, direto da fonte, como que a empresa se organiza, como que a empresa está se posicionando, traz muito mais calma para que a gente possa ver um horizonte de longo prazo, sem esses ruídos que acontecem ali no dia a dia do pregão, Vini. Realmente uma verdadeira aula que a gente pôde fazer aqui ao vivo. Que legal, Junqueira. Amanhã você retorna aqui ao nosso Almoção de Negócios, correto? Correto, amanhã eu retorno com a tese de WIS, corretora de seguros. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a WIS, desmembrar aquele resultado que a gente falou na semana passada, enfim, vamos discorrer sobre essa tese, Vini.